reino de Deus será entregue a um povo que dê seus frutos. Isso foi o que Jesus Cristo falou quando esteve no templo em Jerusalém. Nessa ocasião, Jesus ele vivenciou o que o profeta Zacarias havia dito acerca dele, que Jesus entraria montado numa jumenta na cidade, recebendo reconhecimento real. O rei entra na cidade para reinar, não segundo os parâmetros, os padrões humanos, mas segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 21 narra esse evento memorável. Ele entra na cidade montado numa jumenta, ele chega na porta do templo, promove uma reforma naquele lugar. Afinal de contas, os cambistas estavam ali ganhando dinheiro na fé alheia. Ele manda os cambistas embora e resgata o propósito original pela qual aquela casa foi construída. É lugar de se relacionar com Deus, é lugar de conversar com Deus. Jesus disse que aquela casa será chamada casa de oração. Entra na casa de oração depois de promover a reforma. Ele prega, ele ensina, ele cura, ele faz milagres naquele lugar. O dia termina, a noite chega, ele sai da cidade, passa uma noite, chega ao amanhecer, ele volta para o templo. Entrando na cidade, ele vê uma figueira de longe. Chega perto, ele queria tomar um café da manhã, buscou frutos naquela figueira, só havia folhas. Então ele manda aquela figueira se secar. Não nos esqueçamos do que ele, Jesus, falou no templo. Falou que o reino foi entregue a um povo que dê frutos. Se não tem fruto, corre-se o risco de se secar. Ele entra depois que a figueira seca no templo e volta a pregar. Agora chega junto a Jesus, os principais sacerdotes e os anciões. As pessoas munidas de uma autoridade, e lhe questiona, perguntando: com que autoridade você fala essas palavras, você faz essas obras? Jesus, olhando para aqueles homens munidos de uma autoridade, e lhes diz: eu respondo essa pergunta se antes vocês me disserem se João Batista é do céu ou é dos homens. Eles fazem um concílio e conversam entre si, dizendo: se falarmos que João Batista é do céu, Jesus vai nos interrogar dizendo: porque nós não os obedecemos. Se dissermos que Jesus é dos homens, esse povo que está aqui, essa multidão vai nos descredibilizar, vai nos inferiorizar, vai até nos perseguir, porque esse povo acredita que João Batista é um profeta. Vamos falar para Jesus que não sabemos. E foi bem assim que aconteceu. Mateus capítulo 21 narra que Jesus, olhando para eles, diz: eu também vos não respondo a pergunta que me fizestes, porque vocês não sabem me responder se João Batista é dos homens ou é do céu. Então Jesus, olhando para aqueles homens munidos de uma autoridade, lhes conta duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do pai que tem dois filhos, que mandou o primeiro filho trabalhar e ele disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Mandou o segundo filho trabalhar e ele disse prontamente: irei, meu pai, mas desobedeceu e não foi. Então Jesus pergunta aos homens munidos de autoridade: que filho obedeceu ao pai? E eles lhes responderam: Jesus, é o filho que se arrependeu e foi. Jesus, olhando para eles, disse assim: será assim com vocês também. Vocês não se arrependeram quando ouviram João Batista pregar e anunciando o reino de Deus. As meretrizes, os pecadores, os publicanos se arrependeram. Eles acessaram o reino na frente de vocês. Conta a segunda parábola para os homens munidos de autoridade, dizendo: um homem fez uma grande vinha, contratou trabalhadores para cultivar e cuidar da vinha até que ela lhes dê fruto. E na época da colheita eu vou mandar alguém vir aqui buscar os frutos da minha vinha.
Bem, chegou a época da colheita, o dono da vinha mandou pessoas lá, mandou uma, mandou duas, mandou 3 vezes, e os trabalhadores da vinha mataram os colhedores, os que foram buscar o fruto. Bem, o dono da vinha resolveu mandar o próprio filho, e os trabalhadores contratados mataram o próprio filho, dono da vinha. Bem, então Jesus, olhando para os homens munidos de autoridade, lhes interroga dizendo: o que vai fazer o dono da vinha com esses homens? E eles disseram: com certeza o dono da vinha vai matar esses trabalhadores. Bem, Jesus olha para aqueles homens munidos de certa autoridade e lhes diz assim: bem, o reino de Deus vai ser tirado de vocês, porque vocês mataram os que vieram antes de mim, mataram até João Batista e querem me matar. E vai ser entregue a um povo, o reino de Deus vai ser entregue a um povo que dê seu fruto. O propósito do reino de Deus é que sejamos capazes de dar muito fruto. Bem, Deus nos confiou um reino, paz, justiça e alegria no Espírito. Temos visto isso nessa série de mensagens que tenho pregado. E a vontade de Deus é que você seja frutífero. Jesus te escolheu como povo dele para frutificar. Então, obedeça. Então, se arrependa. Que são temas significativos e relevantes que encontramos observando Mateus capítulo 21. Obediência e arrependimento são verdades experimentais necessárias para que sejamos capazes de dar muito fruto. Obediência é uma linha fina, andamos sobre ela e no momento que titubeamos, precisamos recorrer às misericórdias de Deus através do arrependimento. Quando nos arrependemos daquilo que desagrada a Deus, quando nos arrependemos e voltamos para aquela linha fina chamada obediência, com certeza, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica todo o pecado, eu posso te dizer, Ele te dá uma nova chance para dar muito fruto. Eu vim aqui te dizer que sua vida pode dar certo. Eu vim aqui te dizer que as obras da sua mão, elas podem prosperar. É só você arrepender-se. É só você antes disso obedecer. Mas se pecar, se errar o propósito, se errar o alvo, se não der certo, se arrependa, confessa, deixa e Ele te garante uma nova chance. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem aí sobre o Reino de Deus.